mais do que nós entendemos, nós precisamos disso. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, oramos nesse tempo tão maravilhoso que o Senhor já nos concedeu, Pai, onde pudemos Te adorar, Te engrandecer. Apazigua o nosso coração agora, Senhor. Em nome de Jesus, leva ele cativo junto com a nossa mente, Pai, a obediência de Cristo Jesus, para que não haja bombardeio, distração que possa nos roubar, Senhor, nesta manhã. Mas possamos estar alinhados contigo, que os nossos ouvidos estejam totalmente abertos e sensíveis ao teu falar. E que o Senhor possa alcançar o mais profundo do nosso ser, Senhor. Ó Deus, desejamos os teus planos, desejamos os teus propósitos, desejamos que o Senhor traga evidência, cada um deles nas nossas vidas, e nos sujeitamos a Ti para isso, Pai. Toma o teu lugar, Senhor, lugar de honra, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça, que a tua palavra flua segundo os desígnios do teu coração, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como é bom estarmos na casa de Deus, amém? Como é bom nós podemos partilhar da sua palavra, aprender do Senhor. E nós estamos neste mês com a temática da obediência. Amém? E eu gostaria de citar alguns versículos para que a gente possa se encontrar dentro daquilo que nós estamos como temática. Amém? Nós falamos muito sobre obediência e eu gostaria de centrar um pouquinho. Então, a palavra de Deus nos ensina na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, um resultado em nossas vidas através do ouvir a palavra é a fé que opera em nós. Temos o versículo do mês, que é Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, nós temos uma fé que é gerada pelo ouvir. Mas nós somos advertidos a não sermos aqueles que apenas ouvem. Mas nós precisamos fazer algo com aquilo que estamos ouvindo. Amém? E Tiago segue no capítulo 2, no verso de 22, dizendo: vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Às vezes nós abrimos as nossas bocas e prontamente declaramos: eu creio, eu tenho fé. Mas o que estamos fazendo com toda a porção de Deus que tem sido derramada sobre nós? Será que temos transformado ela apenas em uma expressão? Religiosamente repetida no meio das nossas orações ou quando nós nos encontramos? Ou temos deixado com que ela seja poderosa em nós a ponto de gerar uma ação, uma evidência através das nossas vidas? No nosso enunciado diz: obediência. Vamos colocar um igual? Obediência é igual ouvir e fazer. Eu só posso obedecer se eu dou ouvidos. E eu só sou obediente se eu pratico aquilo que eu ouvi. Então Deus traz a sua palavra para que nós possamos ter a obediência em nós. E a obediência é a luta que todo aquele que crê trava consigo mesmo, a fim de praticar a palavra de Deus. Essa é a obediência. A luta que eu, que você, que todos nós travamos conosco, a fim de obedecer, de praticar a palavra de Deus. Se eu fosse dar um título para essa pregação, eu colocaria assim uma pergunta: quando é que os grandes tropeçam? É interessante que a palavra de Deus nos convida à obediência, porque Deus quer que nós tenhamos uma trajetória de conquistas, de vitórias. O Senhor quer nos levar a isso, e a palavra nos ensina, dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu na cruz do Calvário, trouxe todos os ensinamentos para que o Espírito Santo de Deus nos norteie todos os dias, para que então nós possamos obedecer.
E assim manifestamos o amor a Ele. Amém? Mas é interessante, quando então os grandes caem? Quando é que isso acontece? Na primavera. Exatamente na época das guerras. E a época das guerras é o período da primavera. Biblicamente falando, o período da primavera é entre março e abril. Então é totalmente propício esse tema, para que nós possamos nos orientar na época que estamos vivendo. Eu gostaria de citar alguns trechos e queria que vocês acompanhassem comigo. O pessoal da mídia me ajuda, por favor. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no verso 1, nós vemos uma citação interessante sobre este período. E eu quero citar outros também, para que você consiga entender que o período da primavera é um período de guerras. Amém? Então, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1 diz: na primavera, época, eu estou aqui na NVI, mas aqui vamos na nossa. No começo do ano, época em que os reis costumam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Na NVI diz, na primavera, época em que os reis saíam à guerra. Amém? Em Esther, no capítulo 3, no verso 7, esse versículo diz assim: em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então, aqui, outra citação do mesmo período. A primeira, nós vimos que, na época que os reis iam à guerra, Davi ficou. Aqui é interessante que, no período de guerras, quem era o rei era Xerxes, mas o Purim estava sendo jogado para outra pessoa, para Amã. Vamos para mais um texto? Evangelho de João, capítulo 18, versos 28 e 29. Nos falam ali do período em que Jesus estava prestes a ser crucificado, estava em julgamento. E diz assim: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Nós vemos que estas 3 passagens, elas se adequam ao período da primavera, entre março e abril, a última na véspera da Páscoa, no período que nós estamos, ok? A Páscoa judaica é dia 14, nós estamos no dia 12, estamos na véspera, ok? Então é interessante vermos aqui 3 passagens que nos falam do período da primavera. E eu gostaria de transmitir para vocês como esses 3 grandes homens caíram quando eles deixaram de fazer o que eles foram chamados para fazer. O período da primavera era marcado por ser um período de guerras, quando ali os reis saíam para guerrear. E aqui nós vemos que houve algo equivocado. Então, o que eles deveriam fazer? Ir à guerra, todos os 3. E é interessante que quando nós falamos de guerra, muitas vezes nós só pensamos naquilo que nós vemos no noticiário, aquilo que nós assistimos nos filmes de época. Imaginamos aquele exército marchando, imaginamos aí os bombardeios que estão acontecendo e esquecemos que, na verdade, guerra representa desafio. Um desafio que vem contra uma vida, uma situação que precisa ser superada.
Também guerra significa vigilância. Permanecer atento a todas as abordagens e todos os cercos que podem ser feitos. Guerra também fala de destreza, de capacitação, prontidão, aptidão. E se você está apto, como nós estamos falando, não basta ouvir, você precisa fazer. Então, guerra também fala de ação, de atitude, de aplicar tudo aquilo que você está preparado para fazer. E no contexto, você estar pronto para obedecer a Deus. Eu trago à memória essa semana, eu trouxe à memória, na verdade, essa semana, uma frase do John Bevere, que eu gosto muito, que ele escreveu no livro Assim Diz o Senhor. Alguns de vocês leram esse livro comigo o ano passado. E diz assim: quando aquele que tem um dom não se submete à autoridade de Jesus e, portanto, não se submete ao comando dele, automaticamente submete-se à sua própria vontade. E isso significa estar fadado à queda. Então, quando você tem autoridade, você tem o dom, uma capacitação, mas você não sujeita essa capacitação à autoridade do Senhor, à vontade de Deus, e deixa com que a sua vontade governe, você está fadado à queda. E foi exatamente o que aconteceu com esses 3 personagens. Eu queria falar um pouquinho mais deles. Então, é interessante vermos que nessa situação que Davi deixa de ir à guerra, ele simplesmente não havia planejado deixar de ir. Mas depois de um inverno longo, ele olha e fala: não estou com vontade de ir, vou mandar todos os meus oficiais, vou colocar um oficial à frente e eu vou ficar aonde estou. A palavra de Deus não nos traz nenhum relato que diga que Davi pediu algum conselho para isso, alguma direção. E é interessante que Davi, em todas as suas batalhas e todas as suas decisões, ele estava acostumado a pedir a direção de Deus. Ele buscava um profeta, ele orava ao Senhor, e a palavra de Deus é minuciosa em nos mostrar cada um desses registros para que nós possamos entender o quanto nós precisamos buscar a direção do Pai. Mas ali nós vemos algo interessante. Davi, quando foi combater os amonitas, ele pede direção a Deus. Devo ir à guerra? Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Em Keila, ele faz a mesma coisa, no capítulo 23. Quando ele vai guerrear contra os filisteus, lá no segundo livro de Samuel, agora no capítulo 5, ele também pede orientação. E olha que interessante, para assumir o trono, para assumir o reinado, ele também ora. Ele também pede a direção do Pai. Lá no segundo capítulo do segundo livro de Samuel. Mas não há um registro que ele pediu direção de Deus. E se era tempo dele se ausentar da guerra. Aqui está a falha. Porque ele sempre pedia direção para Deus. E naquele momento, ele fez o que ele queria. Ele decidiu simplesmente: hoje eu não estou afim não. Dessa vez eu não vou. E ele fez o que brotou dentro do seu coração. Falha grave. Interessante que nós vemos na citação de Esther, uma passagem também bem conhecida, que quando Amã trama destruir o povo de Deus, os judeus que estavam ali naquela região, ele propõe para o rei toda uma artimanha, um plano que ele estabeleceu, aquele purim, a sorte que foi jogada, foi para ele. Então assim, imagine assim, em abril, na primavera desse ano, foi jogado o purim com a data para a primavera do ano que vem, já estabelecer aquela guerra, com 1 ano de antecedência. E a gente quer decidir as coisas assim, né? O inimigo trama as coisas com antemão e a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. Mas aqui o detalhe mais interessante é que Amã não era rei.
era um governador. E quando você para ler os registros bíblicos, todo rei tem uma corte daqueles que dão conselhos, os seus conselheiros reais, e nenhum rei toma uma decisão sem se sentar com seus conselheiros. E é interessante que quando nós vemos Amã chegando ao rei e falando do seu plano e dizendo que tinha um povo rebelde, que não cumpria a vontade do rei, que não se prostrava diante das autoridades, o rei cegamente concorda. Ele simplesmente aceita o que foi falado. E ele passa por cima das práticas reais. Ele passa por cima dos conselheiros. Ele não busca orientação nenhuma antes de tomar uma decisão. Pelo contrário, ele tira o anel do dedo e entrega na mão de Amã para fazer do jeito que ele queria. Ele concede, ele transfere a autoridade, igualzinho Davi fez. Transferiu a autoridade para um dos seus oficiais, para que esteja à frente, encabeçando a guerra. E quando ele faz isso, ele confia nas palavras de Amã e confia também em toda a prata que ele estava doando para poder financiar aquela guerra. Falha grave. Esqueceu-se dos conselheiros. A palavra de Deus fala que no meio dos conselheiros a sabedoria, dos muitos conselheiros. E aí quando nós falamos de Pilatos, no contexto de Jesus, nós vemos algo interessante também. Porque Pilatos recebe ali Jesus naquela condição, acusado de ser ali aquele que está gerando problema no meio de Israel, de Jerusalém. E Pilatos se assenta no tribunal ali diante daqueles homens, diante daquela situação, para julgar Jesus. E de repente chega uma mensagem. A esposa de Pilatos manda uma mensagem para ele. E diz para ele assim: não se meta com esse homem. Ele é santo. Eu muito sofri à noite com um sonho por causa dele. Então, assim, ela ficou perturbada com aquilo e manda um conselho para Pilatos. E Pilatos continua no tribunal a ponto de sucumbir a toda a pressão que estava sobre ele. Era momento dele guerrear. Ele havia recebido um conselho. Ali, os oficiais ou os maiorais ali da parte daqueles que eram oficiais das sinagogas, quando vão diante dele, falam para ele: somente Roma pode lançar uma sentença, somente Roma pode trazer uma condenação a alguém. Então todo o poder estava na mão do Pilatos. Quando ele recebeu aquele conselho, ele poderia dar um basta, ele poderia parar com tudo aquilo, poderia ir à guerra verdadeiramente. Mas não fez. E a pergunta é: no que resultou a ausência de cada um deles? O que houve? Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no verso 3. É interessante vermos aqui que todas as nossas decisões, elas resultam em algo que nem sempre será bom para nós. Nem sempre estará de acordo com aqueles planos que nós tivemos. Então, no caso de Davi, o que resultou? Davi tramou e colheu a sua própria queda. Diz assim a palavra: Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Quando Davi não vai à guerra, e aí ele está passeando no alto do palácio, não é uma passagem que nós conhecemos bem, e de longe ele vê uma bela mulher se banhando, ele manda descobrirem quem é a mulher. Então ele sabia muito bem
quem ela era, o estado dela, que ela era casada, e sabia muito bem que o marido dela era um dos seus oficiais. E mesmo assim, no versículo posterior, ele diz, a palavra diz, ele mandou chamar, que tragam a mulher até ele. Então é interessante nós vermos aqui que a trama dele fez com que ele colhesse a sua própria queda. Resultou no adultério, que Deus não permitiu que ficasse oculto, gerou um filho, e aí dessa situação que ele não sabia o que fazer, ele vai lá e ordena a morte de Urias, a morte daquela mulher. Segundo ponto, Xerxes. O que será que aconteceu com Xerxes? O marido de Esther, né? O rei Xerxes. Você sabia que o rei Xerxes comemorou a condenação da sua própria esposa? Vá comigo lá. Livro de Esther, capítulo 3, verso 15. Diz assim: por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. O rei, ele acabou comemorando sem saber a sentença de morte da sua amada rainha, porque ele confiou cegamente. E depois que tudo havia sido tramado, ele ainda dá a ordem para que o decreto se espalhe cada vez mais rápido, para que se cumpra aquele decreto. Sabe aquele contexto de palavra de rei não volta atrás? Gerou um problema terrível. E o que foi que aconteceu com Pilatos, então? Pilatos, vamos lá? Marcos, capítulo 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 15. Pilatos não foi diferente. Verso 15, diz assim: para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Pilatos concordou com a condenação de um inocente, que ele mesmo sabia e declarou que era inocente. Ele sucumbiu à pressão para agradar a quem? Para agradar a multidão. Para poder ser aceito, ovacionado. Que todo mundo ainda continue me vendo como vê. Ele acabou se sujeitando. Mas é interessante vermos aqui que às vezes a gente fala assim, não, ele não sucumbiu, ele não tem a ver. Tem. Porque não bastava agradar a multidão, ele manda açoitar. E depois de açoitar, ele mesmo entrega Jesus para que ele fosse crucificado. Entrega a ele para que a vontade seja feita do povo. Isso é terrível, porque eles deveriam ter travado a guerra, eles deveriam ter assumido a sua posição, eles deveriam ter defendido aquilo que eles acreditavam. E sendo como autoridades que governam, terem zelado daquilo que estava em suas mãos, daquilo que lhes havia sido conferido. Mas é interessante que nessas 3 histórias existe um detalhe que faz toda a diferença. Um detalhe. Vamos comigo lá no livro de Esther, no capítulo 4? Nós vemos que a história, ela teve um final diferenciado exatamente por causa desse detalhe. Esther, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim: Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe informou
e a quantidade exata de prata que Amã havia prometido para pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no palácio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Nós vemos aqui um quarto personagem que passou pela mesma situação, amados. Que diante de um momento que havia necessidade de se levantar para a guerra, uma notícia de que algo terrível aconteceria e uma postura era necessária, era chamada à existência, o que Ester faz? Quando chega a notícia, quando chega o decreto até a sua mão, quando ela toma conhecimento de todas as coisas, ela recua. E ela diz: não posso fazer nada, não tenho forças, não tenho poder. Eu até queria, mas eu não consigo fazer a diferença. Todo mundo sabe. E ela estava dizendo o quê? Inclusive o Senhor, meu tio. Inclusive o Senhor, Mardoqueu, que me ensinou, que me criou. O Senhor sabe muito bem que eu não tenho liberdade para entrar na presença do rei. E ela também foge da guerra. Ela recua. Prontamente, ela abre mão daquilo que lhe é pedido. Mas se nós seguirmos aqui, nós vamos ver que ela tentou fugir da primavera, da guerra na primavera. Era isso que estava acontecendo, lembra? Era em abril e a sentença era para março do outro ano. Ela tentou fugir da guerra da primavera, mas deu tempo de consertar. Por quê? Vamos seguir? A partir do versículo 13 diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. É interessante aqui, não é? Deu tempo. Ela para e escuta a advertência do seu tio e ela cai em si. Ela para e observa e fala: o que eu estou fazendo? Olha aqui a advertência. Como é que eu cheguei? Eu não tinha méritos, eu não tinha nada. Eu não nasci numa família rica, não nasci numa família pobre. Eu não tenho razão pela qual ser digna do trono, mas por algo, por um poder maior, eu cheguei até aqui. Então eu preciso fazer a diferença. Eu preciso tomar uma posição. E ela regressa à obediência, ela regressa ao conselho.
A advertência de Mardoqueu chama ela de volta a si. Ela acorda, ela cai na realidade que ela está vivendo. E ela volta e entende quem ela é. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo certas situações ou certos patamares, quando temos determinada autoridade, nós acabamos esquecendo quem somos. Quem verdadeiramente somos. E isso, quando nós esquecemos isso, nós esquecemos o poder de Deus que nos levantou e nos conduziu até aquela situação. Quando Ele diz, talvez seja para isso que você chegou à condição de rainha, ela lembra de onde ela saiu. E ela volta atrás. Ela entende que ela pode fazer algo diferente. E regressar, amados, não é fraqueza. Dar um passo atrás e admitir a sua posição não é fraqueza, pelo contrário, é fortaleza, porque é aí que nasce o conserto. É só quando nós voltamos atrás, quando temos coragem de dar um passo atrás, de reconhecer os nossos erros, de regressar ao ponto de partida, é que o conserto pode se estabelecer sobre as nossas vidas. E é interessante, quando chega a época da primavera, a época do poder da primavera, porque todos nós já fomos crianças. E vocês lembram quando nós assistíamos os desenhos, que não tem nada a ver com os desenhos de hoje em dia? Que aparecia o inverno, aquela neve cobrindo tudo, e de repente o sol brilhava e começava a derreter todas as coisas. O que acontecia? Os passarinhos saíam e cantavam, tudo ficava colorido, não é assim? E de repente começava uma época de fertilidade, multiplicação, havia ali os bebezinhos, os filhotinhos, e tudo era lindo e maravilhoso. Existe um poder na época da primavera, porque o inverno congela tudo, o inverno gera um peso, o inverno gera tristeza, muitas vezes, abatimento. Porque você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que fazer tudo para conseguir sobreviver no inverno. O alimento é escasso no inverno, parece que tudo se torna mais difícil. Então você trabalha mais para você conseguir se manter. E quando chega a primavera, a época da beleza, que tudo é descongelado, nós precisamos lembrar que é a estação da vida. E esse poder que vem sobre nós na primavera, o poder da primavera, não é só no que diz respeito à autoridade quando nós falamos de poder, mas nós estamos falando de capacitação. Poder fazer algo, poder ir a algum lugar, poder servir, poder ser útil, poder ser confiável, poder transmitir aquilo que você aprendeu. É o momento quando o nosso coração é provado. É exatamente aqui que o nosso coração é provado. Porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que o receberam, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, um poder foi ativado sobre nós para fazer a diferença nessa terra. O Filho de Deus é aquele que é chamado para fazer a diferença. Amém? E quando nós falamos aqui do poder transformador da primavera, então nós estamos vendo que o poder, quando falamos de poder, não é só de submissão, de autoridade, mas estamos falando de uma ação que muda todas as coisas, que transforma. O interessante é que aqueles reis quiseram fazer cada um do seu jeito. Eles quiseram seguir o seu coração, o seu plano. Mas Esther foi a única que entendeu que ela havia sido chamada para ir para a guerra. E aí ela acaba decidindo obedecer e ouvir a diretriz, fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Será que nós temos dado ouvidos às direções que Deus tem dado a nós? Quantas vezes nós pedimos a Deus uma diretriz e a palavra vem e nós insistimos em fazer diferente daquilo que nos foi falado?
como os outros reis, insistimos em fazer o que queremos. Mas nós não podemos esquecer que a obediência é a luta que todo aquele que crê, trava consigo mesmo a fim de praticar a palavra de Deus. Obediência é a luta que nós travamos conosco para poder obedecer a Deus, para poder fazer, praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Para que nós possamos concluir, nós falamos tudo isso para chegar em uma pergunta que não quer calar. O que representa o tempo da primavera nas nossas vidas? O que eu tenho a ver com a primavera? Que tempo é esse na minha vida? Ah, pastora, a senhora falou que o bíblico é de março e abril, mas a gente tem a março e abril, nós estamos no outono, não tem nada a ver com primavera. Porque não é um contexto humano e natural, amados. Nós estamos falando de situações espirituais. E a primavera representa o tempo em que você baixa a sua guarda. A primavera representa o tempo do sossego, de paz, quando parece que está tudo bem, que está tudo lindo, maravilhoso. Lembra que eu falei? No inverno, você tem que trabalhar. Vocês lembram daquele desenho do grilo e da formiguinha? Que o grilo está cantando, e a formiguinha, dá-lhe trabalhar. Chega a época do inverno, o grilo sai batendo nas portas, que ele quer um lugarzinho, uma comidinha, e as formiguinhas mandam ele embora. Porque ele não quis trabalhar na época certa. Nossa, eu acho que eu tirei isso do fundo do baú, né? Acho que tem gente aqui que nem conhece isso, mas os mais velhos que nem eu sabem como é que funciona. Mas a verdade é que no inverno é tempo de nós nos trabalharmos, corrermos, fazermos o que é necessário. Você está preocupado em sobreviver na época do inverno. O inverno representa teu período de lutas. O inverno representa o período onde você está ali, batalhando, sofrendo, você está com uma métrica, você está com uma meta, um alvo, você está lá se esforçando o máximo nesse período para conseguir sobreviver, para conseguir dar conta, para conseguir alcançar ali uma resposta. Esse é o tempo do inverno. E aí, quando muitas vezes a resposta vem, você consegue aquilo que você queria, é chegada a primavera. Tempo lindo, bonito, de bonança. E o problema é que muitos nessa época diziam assim: eu tô cansado, eu já fiz demais. Não, só eu sei o quanto eu fiz, só eu sei o quanto eu sofri. Que nada, eu posso pontuar aqui para você. Olha, eu fui ali, fiz aquilo, já estava ali, estava não sei aonde, e não sei o quê. Aí, o que é que eles falam? Eu não vou mais. Eu não quero mais. O que foi que Davi fez? Não foi. O que foi que Xerxes fez? Eu estou acostumado a pegar conselho, é meu governante mesmo. Que nada, meu anel, vai lá, faz. O que foi que Pilatos fez? Eu ouvi aqui um conselho. Mas tá todo mundo, né? Entre desagradar a minha esposa ou aquele que está me aconselhando, é melhor eu agradar todo mundo, que é a maioria, né? Eu não arrumo problema com ninguém. Primavera. É aquela época que as pessoas dizem assim: agora eu quero descansar. Agora eu quero sombra e água fresca. E se fosse eu diria: eu quero uma redinha para balançar, porque coisa boa é rede. É terrível essa fase, porque nós nos sujeitamos, nos entregamos, baixamos a guarda. No momento que era para continuar, nós paramos. Tem um louvor que acabou ecoando aqui no meu ouvido agora, que em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Profetiza. Sem parar. É essa fase. Nós vemos Davi, grande rei Davi, caiu.
Xerxes, o grande rei Xerxes, caiu. Pilatos, o grande governador, caiu também. Todos eles ouviram os seus próprios corações e caíram. Eu costumo ensinar no profético. Nasce aqui, ó. Profeticamente falando, Deus, ele trabalha aqui. Vem aqui. E aí a gente libera. Só que o que é errado também nasce aqui. A palavra de Deus fala, cuidado com os vossos corações, porque ele é enganoso. Nosso coração é mais enganoso que qualquer coisa. E se nasce errado aqui, sobe para a cabeça, já era. Você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira. Então nós vemos que apenas Esther teve coragem de reconhecer o seu erro. Apenas Esther parou para ouvir a advertência e deu tempo de se consertar. E é interessante que é pela obediência à direção que lhe foi dada que uma guerra foi vencida. E não apenas a guerra dos judeus, gente. Não apenas o contexto final, mas vamos na guerra que antecede. Ela tinha que sujeitar a sua vida a, de repente, uma situação de morte. Ela teve que se anular. Porque essa é a primeira guerra que acontece conosco. Não é aquilo que todos veem, é aquilo que só você e Deus sabem. E Esther pede que eles jejuem. Aquele povo já estava jejuando no começo, lá depois vocês podem ler, eles já estavam jejuando faz tempo. Eles já tinham rasgado as suas vestes, estavam vestindo saco faz tempo. Mas agora ela fala, jejuem 3 dias e 3 noites por mim. Por mim. E aquele período foi o período que ela teve para quebrar o seu coração. Para reconhecer como ela estava. Para reconhecer tudo aquilo que havia ali movido dentro de si, que estava tentando enfraquecê-la. E ela poder dizer, não, eu vou. E ela foi criando forças, ela foi se preparando. Então nós vemos aqui que ela venceu uma guerra. A primeira guerra que ela venceu foi quando ela entrou na presença do rei. Certa de que era aquilo que ela tinha que fazer. Certa de que não havia outro lugar melhor para ela estar do que ali, defendendo a causa, servindo, sendo um instrumento, um canal de Deus naquele momento. E ela vai. Essa foi a primeira guerra que ela venceu. Depois, aí tudo foi resultado disso. Muitas vezes nós queremos lutar e vencer aquilo que é visível para que todos vejam e nós queremos pular esse tempo da batalha pessoal. Só que a obediência ela só se consuma se nós entendermos que ela é uma batalha pessoal que nós travamos conosco mesmo, para que assim nós possamos obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Porque é difícil. É difícil. Tudo que você aprendeu, todos os lugares por onde você passou. Existe o contexto familiar, talvez crenças, práticas, tradições. Quantas destas coisas impediram você de obedecer a Deus, de praticar a sua palavra? Vícios do passado, práticas do passado que você estava acostumado, que continuam se repetindo, só que agora você é aquele que diz, eu creio. Mas de que adianta a fé se você não pratica a palavra? Que diferença faz? Que diferença isso está fazendo? Existem pessoas que estão perguntando para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu não consigo romper nessa área? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Minha vida não dá certo. Eu começo, tudo que eu começo não vai para frente. Para
E começa a se posicionar, porque é tempo de você se levantar para viver e para lutar a tua guerra. É tempo de você começar a olhar para dentro do seu coração e travar a guerra com você. Para que você possa então obedecer a Deus. Para que você possa praticar a palavra. E não mais fazer apenas de uma fé do que você ouve. Mas deixe esse poder fluir em você para virar existência, para virar realidade na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. Há algo especial de Deus para as nossas vidas, amados. E não sei quanto a você, mas o Espírito Santo de Deus todos os dias quer trazer isso à nossa memória, a algo especial, a algo novo, porque em Apocalipse diz que o Senhor faz nova todas as coisas, e essa promessa é para hoje, para todos os dias, para cada um de nós. Mas quantas vezes nós simplesmente estamos aceitando, parando e vivendo de qualquer jeito? Insistimos no erro, até oramos para mudar, mas virou só vã repetição. Nós não agimos, não fazemos diferença, não trazemos a existência. Como é que eu trago a existência as bênçãos celestiais? Guerreia contigo e pratica a palavra que eu quero ver se não vem. Vem, traz a existência na tua vida. Traz a existência na tua prática, na tua rotina. E aí você venha me dizer se a diferença não aconteceu, se as bênçãos não romperam. Eu costumo ensinar, você quer fazer uma prática com Deus, um voto com Deus, eu nem sei por que eu estou falando isso, mas vamos lá. Quer fazer um voto com Deus para que algo surpreendente aconteça na tua vida? Então eu vou te dar o caminho. Mais uma vez, ore. E peça a Deus que traga à sua memória o que é mais importante para você. O que você mais gosta na sua prática. Essa é a tua oferta. Essa é a tua entrega. Começa o tempo, inicia o propósito, mas já entregue. Entregue como quem já recebeu, porque isso é trazer a existência. Porque você precisa guerrear contra você mesmo para trazer a bênção à existência. Então, quando eu abro mão daquilo que me satisfaz, aquilo que é o melhor para mim, e eu digo ao Senhor, Senhor, eu já coloco nos teus pés, porque eu sei quem eu sirvo. E eu sei que para ti não há nada impossível. E eu já entrego. Todos os dias eu vou ter que guerrear, queridos. Todos os dias eu terei que guerrear, porque eu vou me deparar com aquilo que eu gostava, e eu vou dizer não, em nome de Jesus, não, porque eu estou firme aqui, eu sei que mais dia, menos dias, os meus olhos contemplarão a bênção celestial que já foi liberada, e por experiência própria, a bênção vem, e vem completa, ela vem completa, não é parte. Realmente o Senhor traz uma porção dobrada, recalcada e sacudida sobre os seus filhos. Nós precisamos nos levantar e crer nisso. E nesta manhã, se você der ouvidos a Deus, se você se levantar para praticar, ainda dá tempo para consertar aquilo que já começou a ruir. Assim como aqueles reis não deram ouvidos e caminharam para a ruína e caíram. Se hoje você der ouvido à palavra de Deus, ainda dá tempo para consertar. Ainda dá tempo. Por isso eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, aqueles que podem. E fechem, se possível, os seus olhos. Se desliguem de qualquer coisa, qualquer distração agora. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para um novo patamar. O Senhor não quer que nós sejamos ouvintes.
O Senhor quer que sejamos praticantes. Deus não te chamou para te fazer aquele que fica só na arquibancada, vendo a vitória, a conquista, a transformação, a mudança na vida alheia. O Senhor quer que você viva o melhor desta terra, porque foi essa promessa que Jesus fez em João 10:10. Eu vim para dar vida, e vida que satisfaz, vida abundante. Não são palavras vazias, são palavras cheias e que completam. E são para completar a tua vida, são para completar a nossa vida. É um plano de Deus para nós. Há algo interessante na palavra que diz, lá no livro de Cantares, no capítulo 2, que Salomão escreve para sua amada, e ele diz assim: eu sou a rosa de Saron. Eu sou a rosa de Saron. Ele estava escrevendo aqui num contexto de declaração de amor. Eu vou ler o versículo, diz assim: eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale. Ali ele estava declarando o seu amor à sua amada. E espiritualmente falando, a amada é a igreja. E quem fala é o Senhor Jesus, o noivo. E nós podemos trazer sobre nós esse texto, porque nos nossos vales, nos desertos da nossa vida, nos finais do inverno, quando tudo não tem mais graça, o Senhor Jesus olha para nós e Ele diz: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Que nós possamos dizer ao Senhor: vem florescer, Senhor. Vem ser a minha primavera, Jesus. Vem florescer na minha vida. Eu não quero mais insistir em ser deserto. Eu não quero mais insistir em ser vale, vazio, mesmice. Eu quero abrir mão disso. E quero convidar ao Senhor que venha florescer nesta manhã na minha vida. Que se o Senhor florescer, que o Senhor seja a nossa primavera, a minha primavera. No vale, na situação, na tormenta que estamos passando. Vem, Senhor. Por isso, nesse momento, que você possa orar por um instante e pedir ao Senhor: floresce em mim, Senhor. Olha para dentro do meu coração. Eu quero, Senhor Deus, ter coragem de lutar contra mim mesmo. Eu quero ter coragem, Senhor, de ir à guerra e não esmorecer, mas continuar na Tua presença. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma
uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, profetiza sem parar, libera a palavra, nunca pare de lutar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós oramos agora, Pai, nesta manhã. Damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra e porque o Senhor cuida de nós. Deus, te pedimos perdão, Senhor, em tudo aquilo que nos identifica, Pai, com aqueles reis que caíram. Quantas vezes agimos como eles, Senhor? Quantas vezes, Senhor Deus, deixamos com que a nossa vontade, o desânimo, Senhor, ó Pai amado, conduza as nossas atitudes. Deixamos, Senhor, de buscar direção em Ti. Deixamos de ouvir, Senhor, aqueles que estão à nossa volta. Deixamos, Senhor Deus, ó Pai amado, com que aquilo, Pai, que nos agrada fale mais alto. Ou o poder que está à nossa volta, Pai, as pessoas falem mais alto do que aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que fomos omissos. Perdão por todas as vezes que fomos covardes. Perdão por todas as vezes que fugimos, Senhor Deus, das batalhas conosco mesmo. Com que deixamos, Senhor Deus, com que o eu falasse mais alto, mesmo quando dizemos, Pai, repetidamente, que eu diminua e que o Senhor cresça. Perdoa-nos, Senhor, quando temos feito da nossa fé apenas uma expressão e não temos nos sujeitado ao Teu querer e à Tua vontade. Ó Pai, nós dizemos que seguimos a Cristo, mas não queremos carregar a cruz, não queremos ser úteis e muito menos não queremos negar a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, temos nos alistado ao Teu exército, mas temos nos escondido atrás dos valentes. Temos nos escondido, Senhor. Não temos dado a nossa cara a tapa. Não temos dado, Senhor, a nossa cara a transformação. E nem deixado, Senhor, que o Senhor venha polir o nosso coração. Te pedimos perdão nesta manhã. Ah, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, trazer ao nosso coração, Pai, o entendimento de tudo aquilo que temos feito, Senhor, com a Tua palavra, com aquilo que recebemos, ou pior, aquilo que nós não fazemos com a Tua palavra, porque não praticamos, Senhor. Fazemos dela apenas um som agradável para um domingo de manhã, ou para um momento das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Porque, Pai, muitas vezes nós temos sido vazios. Temos ido até Ti vazios, quando o Senhor já tem derramado tanto em nós. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, assim como o vinho novo alarga o odre, nesta manhã nós queremos renunciar ao vinho velho. Queremos renunciar àquilo que já estamos acostumados. Queremos renunciar às práticas que não Te agradam, às palavras, Senhor, que não estão de acordo contigo. Queremos abandonar, Senhor, ó Deus, aquilo que colocamos a tiracolo e carregamos todo o tempo conosco e não abrimos mão porque gostamos.
E o Senhor nos tem convidado tanto a lançar fora. Queremos entregar a Ti, Senhor, a botija do vinho velho nessa manhã, das coisas velhas nessa manhã. E queremos aceitar, Senhor, ser um odre nas Tuas mãos. Ser um odre nas Tuas mãos, Senhor. Derrama em nós o vinho novo. Derrama em nós esta porção fresca de Cristo Jesus. Derrama em nós a identidade da nova criatura, Senhor. Derrama em nós, Senhor Deus, ó Pai, o fluir, Senhor, do Teu poder, Pai. Poder que capacita, que instrui, que fortalece. Poder, Senhor, do Teu amor, ó Deus. Que, Pai, o medo sucumbe, Senhor. O medo supõe castigo, mas o Teu amor lança fora todo medo. E nesta manhã, nós queremos lançar fora todo medo com o Teu amor. E ter coragem de pedir a Ti, enche-nos com o que o Senhor tem de novo. Enche-nos com Cristo Jesus, o vinho novo. Enche-nos com a Tua palavra viva. Enche-nos e que Ele venha, Senhor, a alargar-nos. Que Ele venha, Senhor Deus, gerar dimensões diferenciadas sobre as nossas vidas, até que alcancemos o padrão dEle. Até que alcancemos o Teu padrão, Senhor. Não mais o que dizem que temos que ser. Não mais o que agrada aqueles que estão à nossa volta. Mas agora, o que agrada a Ti, ó Pai. O que agrada a Ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor, porque hoje, Pai, Te pedimos. Concede-nos o entendimento da Tua vontade em nome de Jesus. Concede-nos o entendimento da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Porque ela é boa, perfeita e agradável para o Teu reino, para o Teu coração e para este mundo que precisa ver em nós. Precisa ver em nós a manifestação daqueles que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Cumpre em nós, Senhor. Cumpre em nós, Senhor Deus, essa transformação. Ajuda-nos a lutarmos, Senhor, a batalha interior. Porque se assim for, contigo temos certeza que as demais batalhas nós venceremos. Estaremos contigo aliançados. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.